aqui para mais uma Santa Ceia. Mas eu fico pensando, quem sabe essa é a última da igreja aqui na terra, né? Nossa, que outras igrejas faz todos os domingos, outra uma vez por ano, e assim por diante, né? Mas fico feliz se essa for a última. Estou participando e você também. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel. Glória a Deus. Capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Uma história bem conhecida, muito contada, mas nesta noite vai falar no coração de cada um de nós. Glória a Deus. Amém? E só 3 que achou? Amém? Ah, agora tem 10. Louvado seja Deus. Esta passagem fala da batalha entre os filisteus e o povo de Israel, o qual os filisteus vieram para atacar Israel, mas ele tinha um guerreiro muito forte, valentão, como diz, era o campeão. Ele amedrontava todo o exército de Israel. Israel estava acurralado ali num canto com medo daquele gigante, o Golias, né? Quem não ouviu já contar essa história, né? Que Davi, um menino ainda, derrotou Golias. E aqui diz, nós não vamos ler o trecho todo porque senão vai até meia-noite. Mas diz aqui no versículo 25, e dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então nós vamos agora pular para outra parte aqui no 43, versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Guarde bem esta palavra. O filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Os deuses ali dos filisteus, não é? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os campos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e à besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a mão
Vamos ler de novo aqui. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Somente até aqui, os irmãos podem se assentar. Depois nós sabemos que Davi foi lá num riacho, lá pegou 5 pedrinhas, né? E ficou, já pensou 5 pedrinhas para enfrentar um gigante que vinha armado, vinha com armadura tremenda, olhando assim, com os olhos carnais, não tinha a mínima condições de Davi enfrentar aquele homem, Golias, aquele soldado, aquele gigante. Mas Davi, aqui ele ouviu a proposta do rei, que ele daria a sua filha, e que ele enriqueceria, né, e deixava isento de imposto a família daquele que derrotasse Golias. E Davi então foi com um pensamento material, mas um maior pensamento espiritual. Mas de repente houve esta afronta, quando no 43, quando o filisteu disse, pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Quando ele amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, Davi, epa, agora não. Agora você afrontou o Deus dos exércitos de Israel. Aquele momento Davi se elevou espiritualmente, chamou a presença de Deus para ele, e ele foi e ele venceu com uma pedra que ele atirou com uma funda, acertou a testa daquele gigante e o gigante caiu. Depois ele foi lá, tirou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça e levou para o povo ver que ele tinha conseguido derrotar o gigante. Então aqui, irmão, que eu quero me deter é nesta palavra, que o filisteu afrontou a Davi, amaldiçoando pelos deuses deles, dos filisteus. Davi não suportou essa afronta. Nesse momento ele clamou, nesse momento ele trouxe Deus para perto dele, e Deus usou tremendamente, e ele foi um grande vitorioso. E a lição para nós: muitas vezes nós somos afrontados, muitas vezes o inimigo se levanta e nós não sabemos o que fazer, muitas vezes ficamos encurralados, como o povo de Israel ficou ali, sem saber o que ia fazer, porque teve medo do gigante. E muitas vezes nós possamos ter medo daquilo que nos enfrenta, mas é a hora de nós chamarmos a Deus para perto de nós, porque a palavra diz em Tiago, capítulo 4 e o versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Então, na medida que nós chegamos, Deus também chega. E quando Deus chega, tenha certeza que nós recebemos dele o poder para repreender, para vencer esse gigante que está nos afrontando a cada dia. Eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado. Qual é o gigante que todos os dias está te afrontando? Esse gigante ficou ali 40 dias afrontando Israel. E ninguém tinha coragem. Aí o pai de Davi, Jessé, chamou Jessé, que estava no campo, e mandou que ele fosse visitar os 3 irmãos deles que estavam na guerra, e levar ali
3 queijos e também alguns grãos torrados, eu não sei o que seria isso, né? Mas a Bíblia fala uns grãos torrados, levar para seus irmãos. E Davi deixou então uma outra pessoa, cuidando o rebanho lá no campo, cuidando das ovelhas, e ele levantou de madrugada e ele foi. Quando ele chegou ali, ele viu aquela situação, o povo todo acuado, com medo. E ele perguntou por quê. E aí explicaram para ele. E ele falou que ia enfrentar. Aí foram colocar as armaduras de um soldado sobre ele. E ele muito franzino ainda, um menino ainda. Ele colocou aquelas armaduras e ele não conseguiu andar. Ele falou, não consigo andar, eu nunca usei isso, não estou acostumado com isso. E ele estava ligado com Deus. Minha armadura é Deus, é Ele que vai me proteger. E ele tirou todas aquelas armaduras e foi lá no riacho e pegou aquelas 5 pedrinhas, colocou na sua funda e foi, não é? E aí houve um encontro. Mas quando o gigante amaldiçoou ele, em nome dos seus deuses, aquilo mexeu profundamente com Davi. Ele falou, meu Deus não pode ser afrontado desse jeito, não é? E Deus então usou ele tremendamente. Irmãos, nós precisamos muitas vezes elevar, aumentar o nosso nível espiritual para chamar Deus ao nosso lado, para chamar Deus à nossa presença. Não ficar desanimado, não ficar murmurando, não ficar questionando, porque nós temos Deus a nosso favor. Nós temos um Deus que cuida do seu povo. Nós temos um Deus que se compadece de mim e de você. Não pense você que você está sozinho. Às vezes você está parado, sem poder, sem condições de chamar esse Deus, porque está faltando da sua parte essa vontade de chamar Deus para perto de você. Para Deus, venha para perto de mim, veja a situação que eu estou vivendo, e Deus vai entrar com providência, Deus vai agir e vai te dar a vitória. Não fique igual o povo de Israel, não aceita a afronta do inimigo, não aceita o inimigo afrontando a sua família, não aceita o inimigo afrontando seus filhos, não aceita, porque nós temos um Deus todo-poderoso que está ao nosso lado, porque o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E muitas vezes o Senhor está perto de nós e nós esquecemos, continuamos buscando através da nossa força. Se Davi fosse guerrear pelas forças físicas dele, certamente ele teria sido derrotado logo de cara. Mas quando ele buscou a força do Senhor, que ele chamou Deus para a sua presença, ele chamou Deus para perto dele, aquele momento ele se encheu do poder de Deus, ele foi, enfrentou e derrotou aquele gigante. Então você pode também chamar Deus, já chegar a Deus, e Ele chegará a vós outro. Então nós precisamos, porque a Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele não resiste, mas muitas vezes nós olhamos e vemos o gigante, vemos o problema tão grande, não é? E nós não conseguimos ter força, mas precisamos ter força, precisamos nos levantar e chamar Deus para perto de nós, para que nós possamos vencer a batalha do dia a dia. E o exemplo, se nós olharmos o problema, por exemplo, você vai olhar por um avião aqui pertinho, bem perto de você, ele é enorme. Mas quando você vê ele voando, ali no alto, você olha desse tamanho assim, não é? Então, às vezes nós ficamos só com essa visão
pequena, só vendo o tamanho do problema, mas nós esquecemos do tamanho do poder do nosso Deus. Então não tem problema que Deus não possa resolver. Não tem problema que Deus não tem conhecimento na minha e na sua vida. Ele conhece a minha e a sua vida como melhor do que nós, olhando para a nossa palma da mão. Nós olhamos para a palma da mão, nós não sabemos se tem um aranha ou uma formiga do outro lado, mas Deus está vendo tudo igual. Não tem barreira para Deus. Então faça igual Davi. Chame Deus para a sua presença. Chame Deus para perto de você. Quando você estiver em apuro, quando você estiver sendo afrontado, e tenha certeza, tenha coragem, vá em frente, porque a vitória é minha, a vitória é sua, em nome de Jesus. Irmão, já só esse versículo, de qual nós nos detemos mais tempo para os irmãos. E a Bíblia diz aqui que, e Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa. Aquela pedrinha cavou na testa dele e derrubou. Vê o poder. Quando Deus está no negócio, quando Deus está te defendendo, não tem gigante que não tomba. Pode ser o maior gigante, ele vai tombar, porque você não está indo no seu nome, você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua própria espada, olha aí, e tirou a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça do gigante. Não é? Então Davi não tinha nem espada. Ele foi lá, pegou a espada do próprio gigante, tirou da bainha e foi lá e cortou a cabeça do gigante. Acabou a história. Aí o filisteu, quando viram aquilo ali, começou a correr. Aí o povo de Israel saiu atrás e venceu a guerra, né? Então o impedimento era aquele gigante. Então tem um gigante às vezes na sua vida, está aqui, está te segurando para que você não receba a vitória. Enquanto você não derrubar ele, a vitória não vem, porque ele é impedimento, não é? Então o inimigo só coloca impedimento na nossa vida, mas o Senhor vai tirando todas as coisas, as tranqueiras, impedimento que surge na nossa frente quando nós clamamos a presença de Deus bem perto de nós. Então faça isso a partir de hoje. Senhor, eu estou diante de um problema, eu sei que eu não posso fazer nada, mas eu chamo o Senhor à minha presença agora, para que o Senhor me dá poder, me dá autoridade, me dá sabedoria para lidar com esta situação e derrotar esse gigante que está me atormentando dia e noite. Amém? Só esta palavra fica com os irmãos para meditação. Depois em casa vocês vão meditar, vocês vão descobrir, Deus vai falar mais com vocês. Amém? Glória a Deus. Estou ao lado.